Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Então, refletir que é importante a gente observar que os pensamentos vão acabar interferindo no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Vão interferir na nossa vida. O pensamento é acelerado, ele gasta muita energia, a pessoa fica muito cansada, por quê? Porque não desliga, né? E começa a gerar sintomas físicos, psicológicos e comportamentais, né? E o que gera a síndrome do pensamento acelerado? A síndrome do pensamento acelerado, ela pode acontecer pelo quê? Pelo excesso de atividades, múltiplos papéis, estímulos contínuos, né, sociais, às vezes a pessoa fica muito nas redes sociais, né? Pode gerar o quê? Estresse e esgotamento. Então, é importante a gente refletir o quanto que isso pode nos prejudicar, porque vai trazer também o quê? Alguns sintomas, cansaço, esgotamento, esquecimento, lapsos de memória. Então, eu ia falar alguma coisa, eu esqueço. Eu ia buscar um copo de água na cozinha e, de repente, eu falo, o que eu vim fazer aqui mesmo? A pessoa esquece esses lapsos por conta desse esgotamento, né? Desse estresse do dia a dia. Dificuldade de manter a concentração também acontece. Irritação, a pessoa vai ficando mais irritada, sem paciência no dia a dia, intolerante, inquieta, parece que nenhum lugar tá bom, né? Dificuldade para relaxar, dificuldade para desacelerar, né? Dores na cabeça, dor no corpo, né? E dor nos músculos também. E isso pode gerar o quê? Dores gastrointestinais. Então a pessoa vai ficando com dores em tudo por conta dessa tensão muscular, que vem da ansiedade. Por quê? Quando a pessoa tem essa síndrome do pensamento acelerado, ela pensa o tempo inteiro. Só que isso causa um cansaço extremo, uma queima muito grande de energia, porque esses pensamentos geralmente eles são o quê? Ruins, negativos. E a pessoa vai lá no futuro para tentar resolver uma situação que nem aconteceu. Mas ela já fica com medo, preocupada, e para evitar uma situação negativa, fica flutuando entre o presente e o futuro, com medo que alguma coisa aconteça. Então, ela vai lá para o futuro para já solucionar qualquer situação que possa vir a ser negativa, ela já vai lá para tentar solucionar. Por isso que cansa. Por quê? Porque ela já prevê situações ruins, mas elas nem aconteceram. Quais são as evidências que isso vai acontecer? Baseado em quê? Qual a probabilidade, qual a possibilidade disso acontecer? Né? Então, exercer múltiplos papéis pode ser a causa da pessoa ter esse pensamento acelerado, né? O excesso de responsabilidade, múltiplos papéis, a pressão do dia a dia, compromissos, às vezes a gente tem excesso de compromissos, né? Preocupações no momento que a gente está vivendo atual, preocupação com a família, preocupação com o trabalho, né? E normalmente a pessoa ansiosa, ela tem o quê? Uma autocobrança muito grande, é extremamente crítica, então geralmente vem aquele pensamento, não, eu tenho que fazer, eu devo fazer. E isso, ela passa um pouco do limite do próprio corpo, né? Por quê? Porque ela fica nesse eu tenho, nesse eu devo, e não consegue perceber que tem que ter limites para uma hora começar a descansar um pouco mais, né? A fazer atividades mais prazerosas, fazer um repouso. Por quê? Para aprender a desligar um pouco mais. Porque às vezes ela vai dormir, aí a cabeça, a mente começa a acelerar. Nós temos que entender o quê? Estar continuamente conectada, essa dificuldade também acelera o nosso pensamento. E observar o que nós podemos fazer para desacelerar um pouco mais. É buscar momentos de relaxamento, momentos de pausa, momentos de quê? Colocar limite. Às vezes a gente tem que aprender a dizer não. Até para nós mesmos. Por quê? Pelo grau de exigência. Então, ter momentos em que se acalme, questionar esses pensamentos ruins. Por que eu vou ter a necessidade de toda vez que eu pensar que algo ruim vai acontecer, eu vou acreditar? A mente mente. Então, nós temos que entender esse trocadilho. Por quê? Porque nem tudo que eu penso é verdade. Lembra que o medo ele aparece para preservar a espécie. O medo aparece e ele, às vezes, na maioria das vezes, ele é desproporcional. Na nossa cabeça tudo pode acontecer, mas não quer dizer que na realidade isso aconteça.
Então, fazer essa avaliação, questione, traga para a realidade e comece o quê? Através do autoconhecimento, você percebendo suas qualidades, suas potencialidades, você vai ver que você vai conseguir reduzir bastante esse pensamento acelerado e pensamento negativo também. Porque se ele está acelerado demais é porque eu não estou dando conta do dia a dia. Então, por isso que eu tenho que ficar acelerando ele. Buscando situações para quê? Para resolver conflitos. Mas quais são as evidências que isso vai acontecer? Baseado em quê? Né? Então, o autoconhecimento é olhar as minhas qualidades. Para quê? Porque eu tenho combustível para lidar com as situações, as possíveis situações que venham a acontecer. Mas ter essa tranquilidade, observe a tua realidade e aí sim, tire o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele atrapalha também. Por quê? Porque quando a pessoa é extremamente crítica, na ansiedade, ela é crítica, ela tem esse pensamento, eu devo fazer, a gente não desliga. A gente vai sempre buscando situações em que? Para contornar possíveis problemas. Mas daí observar esse pensamento, por que ser tão negativo? Por que eu tenho sempre que esperar que algo ruim venha acontecer? Então é importante questionar esse pensamento, trazer para a realidade e observar tudo que você pensou de ruim já aconteceu ou não. Quando a gente faz essa avaliação, a gente vai aprendendo a se acalmar, aprendendo que eu não preciso ficar sempre buscando a segurança, porque dá a falsa sensação de segurança que eu estou indo lá para o futuro para resolver um problema. Mas por que vai ter que existir esse problema? Essa reflexão ela é importante, se faz necessária para a gente aprender a se acalmar. Como que se reduz a ansiedade e essa aceleração toda, essa inquietação toda? Aprendendo a fazer pausas, aprendendo a fazer, pode fazer uso de meditação, pode fazer uso do mindfulness, né, que é uma técnica muito boa também para reduzir, ficar no aqui e agora ajuda muito, essa técnica mindfulness, começar a fazer coisas prazerosas, coisas que gosta, ajuda a reduzir, tá certo? Se você gostou, comente, curta, ajude a fortalecer o canal, se inscreva, deixe suas dúvidas que eu respondo no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui.